lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos proporcionar uma eterna redenção. Obrigado pelo sangue da nova aliança que foi vertido em favor de muitos. Eu te rendo graças, Senhor, em nome do teu santo Filho, Jesus, para a glória de Deus. E amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Que louvor maravilhoso. Amém. Glória a Deus pela vida do departamento, da equipe de louvor, cantando a Cristo, exaltando ao Senhor. Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero compartilhar com vocês nessa manhã um pouco sobre a aliança de sangue. Amém? Vamos falar um pouco aí sobre o pacto de sangue. Vamos falar sobre o pacto eterno. Vamos citar aqui e mencionar alguns pactos até chegar nesse pacto que nós estamos. Amém? Diga, eu pertenço a um novo pacto. Amém, aleluia. Não fique espantado com essa expressão. A palavra pacto, aliança, acordo, contrato estão dentro do mesmo contexto. Amém? Glória a Deus por isso. O Senhor é maravilhoso, queridos, e nós amamos o Senhor, amamos a palavra dele. Antes de iniciar a minha ministração, eu gostaria de informar vocês que nós temos a presença do professor Sérgio Martins. O senhor pode ficar de pé, professor. Ele está ensinando a matéria História da Igreja aqui no Rema e tem sido uma bênção. Amém, queridos? Ele estará ministrando hoje à noite e eu creio que nós seremos grandemente ministrados pelo Senhor através da vida desse homem. Amém? Glória a Deus. Você pode falar com ele ao término da ministração também. Amém, queridos? Vamos caminhar aqui para aprendermos algo acerca daquilo que o Senhor tem para nós sobre aliança. Eu quero iniciar dando uma definição da palavra aliança. Amém, queridos? Da palavra aliança. Nós teremos hoje um pouco de ensino, mas vamos seguir também a direção do Senhor. Amém, queridos? Eu creio no Deus que nos inspira a ensinar, mas também Ele nos inspira a nos movermos debaixo da sua direção. Bom, aliança é um pacto, um acordo, um contrato em que as partes envolvidas recebem atribuições e se comprometem mutuamente em cumpri-las, havendo punições para a parte que não cumprir as suas obrigações e benefícios para a parte que as cumprir. Amém? Então você que está em casa também, você pode estar nos acompanhando aqui pelas Escrituras e sendo abençoado também. Então, a aliança, queridos, o pacto é isso, lida com a ideia de acordo, de um contrato, de obrigações que as partes se comprometem em cumpri-las. Amém? Havendo punições, ou juízo para aqueles que não cumprirem esses acordos. E benefícios para aqueles que cumprirem. Amém? Glória a Deus por isso. Isso nos faz compreender o caráter de Deus no Antigo Testamento, porque nós olhamos para textos do Antigo Testamento em que parece ser um outro Deus, mas na verdade não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Jesus, ele é a revelação máxima de quem Deus é, por várias razões. Jesus é a revelação máxima não apenas porque ele é o que revela, ele é a revelação máxima porque ele também é o revelado. Você entendeu isso? Ele é o que revela, mas ele é o revelado, porque ele é Deus conosco, ele é Deus em carne. O autor aos Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Amém, queridos? Ou seja, conhecendo Jesus, eu conheço Deus, porque Jesus é Deus. Amém? Glória a Deus por essas verdades. Mas quando a gente observa o Antigo Testamento, de fato nós vemos passagens que o Senhor ele ordena juízo, e de fato eu não tenho como remover o que está no texto bíblico e dizer que ali era uma interpretação errada dos autores do Antigo Testamento, porque nós temos textos claros em que Deus mesmo executa juízo, Deus envia anjos e pessoas
são mortas, e pessoas são destruídas, e tribos todas são destruídas por causa de uma ação soberana. E às vezes nós questionamos, as pessoas questionam o caráter de Deus quanto a isso. Onde é que estava a bondade de Deus em todas essas coisas? Eu devolvo da seguinte forma: a bondade de Deus estava em fazer uma aliança com um povo que já estava caído, com um povo que desde o Éden estava caminhando em seus pecados, e mesmo assim a aliança possibilitava as pessoas a participarem de alguns benefícios. Mas caso essas pessoas não cumprissem as alianças, elas estariam debaixo da maldição desde a queda. Então Deus, como um juiz, ele apenas batia o martelo e o juízo era executado. Amém, queridos? Isso não anula o caráter de Deus, porque Deus ele é bom, mas Deus também ele é justo. Amém, queridos? Ele é o justo juiz, diz as Escrituras. Então, quando nós vemos passagens no Antigo Testamento que acontecia isso, entendendo as alianças, nós vemos que não é que Deus é mau, mas o homem que não cumpriu a aliança experimentava os efeitos da desobediência. Tudo bem? E nós veremos isso agora desde lá do Éden, e eu vou caminhar rapidamente, passando para vocês alguns aspectos das alianças. Amém? Glória a Deus. Vai comigo para Gênesis, capítulo 1. Eu quero só citar algumas verdades aqui com vocês. Gênesis, capítulo 1. No Rema, queridos, nós ensinamos 8 alianças, que vai da aliança edênica, lá no Éden, passando por aliança adâmica, aliança feita com Adão, aliança noética, aliança abraâmica, aliança davídica, antes disso a aliança feita com Moisés. Nós falamos também sobre a aliança palestínica, falamos sobre a nova e eterna aliança. Então, eu não vou citar todas elas aqui, vou mencionar apenas algumas, levando aí para a nova aliança, amém? Então, Gênesis, no capítulo 1, eu quero ler com você aí o verso 26, só para que a gente entenda aqui. Diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27 diz, criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus, verso 28, disse, os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a terra. Amém, queridos? Até aí, eu quero só lembrar a você que Deus cria o homem e a mulher, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso quer dizer que o homem ele tem características de um ser pessoal. O homem pode exercer domínio. É interessante que após Deus criar o homem, ele disse, domine. Tudo bem? Após Deus criar o homem à sua imagem e semelhança, ele disse, domine. Então, imagem e semelhança envolve essas características também. Amém? É importante a gente mencionar isso, porque o nosso Deus é um Deus pessoal, mas ele também não é um Deus mono, sozinho. Nosso Deus é um Deus único, porém manifesto em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. Isso quer dizer que nosso Deus é um Deus que ama. O que tem a ver um Deus que ama com a Trindade? É simples, porque como Deus é amor, se ele não tem quem amar. E se eu digo que Deus se torna amor em algum momento, então ele não era amor. Aleluia. Então, como eu entendo que Deus é amor, entendendo a Trindade, porque o Pai amava o Filho eternamente. O Filho amava o Pai eternamente. E o Espírito Santo amava o Pai e o Filho eternamente. Amém? E Deus é tão maravilhoso, queridos, que esse amor, ele resultou na criação do homem. E o homem foi criado não para ficar sozinho. O homem foi criado, Deus disse, não é bom que o homem fique só. O homem foi criado para se relacionar, para amar, para ter comunhão também com o seu semelhante. Amém? Glória a Deus. Então, entendendo a Trindade, nós entendemos também o amor de Deus. O próprio Jesus falou assim em João 17, Senhor, eu sei que o Senhor me amou desde a fundação do mundo. Amém? Tu me amastes desde a fundação do mundo. Então, havia essa comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo antes de todas as coisas. E quando nós observamos aqui, queridos, nós vemos que esse homem que foi criado segundo a imagem e a semelhança de Deus, ele estava em um ambiente ideal. Diga comigo, um ambiente ideal.
Veja se não era um ambiente ideal. Havia comunhão, Adão e Eva, eles tinham comunhão uns com os outros, Adão com Eva, Eva com Adão, amém? Comunhão com Deus, certo? Comunhão com a criação, o próprio Adão vai ser responsável de dar nome à criação, dar nome aos animais, amém, queridos? A Bíblia fala que Deus atraiu os animais a Adão e Adão deu o nome a estes. A própria Bíblia nos mostra que havia essa comunhão. A Bíblia vai dizer aqui, se nós continuarmos a leitura, nós iremos perceber que Adão ele se alimentava, juntamente com Eva, sua esposa, de todas aquelas plantações, aquelas ervas que existiam ali no campo. Amém, queridos? Então você vai vendo que não existia ainda guerra entre o homem e a criação. Guerra entre o homem e os animais, guerra entre o homem e outro homem, guerra entre o homem e Deus. Não havia ainda. Tudo bem? Outra questão também é que Adão ele tinha comunhão com ele mesmo. Em que sentido? Ele tinha paz com ele mesmo, ele tinha harmonia com ele mesmo. Então nós estamos aqui diante de um ambiente ideal, de um ambiente perfeito, de uma posição geográfica e uma posição espiritual sem igual, incomparável, ideal, perfeita. Amém? Lá no Éden havia uma lei. Qual era a lei que existia no Éden? Eu, Saulo, denomino de a lei do Éden. Não existia a lei de Moisés, mas existia a lei do Éden. E eu te provo isso rapidamente. Olha 2, verso 16. Gênesis 2, verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Diga comigo, ordem. Quem é que está dando a ordem? O Senhor Deus, amém? Logo isso quer dizer que existe um legislador. Para existir legislação tem que ter o legislador, para existir lei tem que ter aquele que faz a lei. Amém? Então vamos lá, veja se não é um princípio de lei aqui. Número 1, tem um legislador, Deus lhe deu esta ordem. Qual é a ordem? De toda árvore do jardim comerás livremente. Então Deus disse o que o homem podia fazer. Amém? Deus disse o que o homem podia fazer, sim ou não? Então você está vendo aí princípios de lei. Tem o legislador, ele diz agora o que pode fazer. Aleluia. Deus está compartilhando direitos e deveres aqui para o homem. Ele diz, de toda árvore do jardim poderás comer livremente. Verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu chamo sua atenção para 3 coisas. Número 1, um legislador. Número 2, Deus disse o que o homem podia fazer. Número 3, Deus disse o que o homem não podia fazer e as consequências caso desobedecesse. O que é isso, senão o conceito de aliança que nós falamos? Amém? Para existir aliança, há uma necessidade de ter compromisso. Eu me comprometo, Senhor, a obedecer os teus princípios, as tuas leis. Mas eu também me comprometo em receber as punições da minha desobediência. Está aqui, ó. Se você comer, certamente morrerás. Então eu chamo isso de a lei do Éden. Amém, queridos? A terra não pode ficar sem lei. Todas as vezes que o homem tentou ficar sem lei, a terra caiu em destruição. Uma terra sem lei é uma terra sem ordem. Não pode existir. Nós pensamos que porque estamos em Cristo, nós não estamos mais com lei. Nós estamos sim. Paulo diz, eu agora estou debaixo da lei de Cristo. Outrora, Paulo falando sobre o que ele fazia para poder evangelizar as pessoas, ele dizia, me faço de fraco para com os fracos, como sem lei, mesmo estando debaixo da lei de Cristo, para aqueles que estão dentro do contexto da lei de Moisés ou até sem lei também. Paulo fala, faço de tudo para que de alguma forma alguém seja alcançado. Amém? Então nós estamos sim debaixo da lei, a lei de Cristo. Que lei é essa? A lei da liberdade. Que lei é essa? A lei do amor. Amém? Cristo disse, novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, como o próprio Deus em Cristo nos amou, entregando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, note que havia um ambiente perfeito, uma comunhão perfeita. Adão não tinha complexo de inferioridade, Eva não tinha complexo de inferioridade, eles não estavam em guerra, guarda essa expressão, guerra.
Eles não estavam em guerra com eles mesmos. Eles não estavam em guerra com Deus. Eles não estavam em guerra com a criação. Aleluia. Havia paz. Diga comigo, paz. E você sabe por que existe paz? Só existe paz onde tem justiça. Não pode haver paz se não houver justiça primeiro. Por que que na terra não existe paz? Porque não há justiça. Os nossos governantes, no geral, eu não estou mencionando nenhum deles, mas no geral, na terra, os governantes são injustos. Logo, não pode existir paz na nação. Só existe paz se houver justiça. Mas quem é possível, quem é capaz de implantar uma verdadeira justiça, senão o Rei de Justiça? Porque enquanto nós estamos no conceito de condenação, nós não estamos em paz. Mas quando há justificação, nós estamos em paz. Amém? Porque não há mais condenação, não há mais nada que nos acusa, nem ninguém. Aleluia. Nós vamos chegar lá. Então, nesse contexto aqui, queridos, era esse ambiente que existia. Mas eu chamo sua atenção aí para o capítulo 3, para a gente caminhar rapidamente. Olha o que diz. Mas a serpente, verso 1, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, você sabe que era a serpente aqui, mas também era Satanás, amém? Apocalipse 12, verso 9, diz que Satanás é a antiga serpente. Então nós vemos aqui uma menção a Satanás também. Então a antiga serpente é a saber Satanás, o diabo. Apocalipse 12, verso 9 vai dizer isso. Aí olha o que a serpente disse. A serpente falou, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Eu chamo isso de uma pergunta venenosa. E cuidado, porque a serpente ela continua agindo. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse assim, eu temo que vocês sejam enganados pela serpente como Eva foi. Então a serpente ainda está por aí, enganando pessoas. E como eu digo que isso aqui é uma pergunta venenosa, note, observe aqui a maldade no questionamento. Observe isso, olha aqui, olha a artimanha de Satanás no questionamento. Olha o que Satanás fala. É assim que Deus disse? Você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? O que é que ela estava querendo incutir na mente de Eva? Você serve a um Deus carrasco, um Deus injusto, um Deus que não te dá liberdade. É isso que ela está querendo incutir na mente de Eva. Você não pode fazer nada. Volta para 2, verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim poderás comer livremente. Você percebe que a serpente pega aquilo que era a exceção e coloca como regra? A exceção é que não podia comer apenas de uma. A regra é, come de tudo livremente. Então olha aí a pergunta venenosa. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Que Deus carrasco é esse que não te dá liberdade, Eva? Você não pode fazer nada. Era essa a ideia que a serpente estava incutindo aqui na mente de Eva. Verso 2. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer livremente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Eu não vou me aprofundar aqui para não ficar exaustivo. Verso 4. Então a serpente disse à mulher, novamente, a serpente está falando aqui, é certo que não morrereis? Observe como Satanás usa a mesma tática sempre, distorcendo aquilo que Deus disse. Deus disse, de toda a árvore do jardim poderás comer. A serpente disse assim, quer dizer que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Deus disse, certamente morrerás. A serpente falou, é certo que não morrerás. Percebe, gente, isso? Misericórdia, né? O negócio é sério. Cuidado para você não estar ouvindo a serpente. Verso 5. Porque Deus sabe, olha, a serpente citando Deus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes,
Se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que é que a serpente está querendo transmitir aqui? Eva, Deus tem segredos com você. Deus não te contou toda a verdade. Deus não está sendo real, fiel, porque Deus está guardando segredos aqui. Ele sabe que você não morre se você comer. Então Deus está guardando algumas coisas. Deus está escondendo algumas coisas de você, Eva. Misericórdia, né? Pois é isso que está sendo transmitido aqui. Pelo contrário, se você comer, você não morre. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ora, nós sabemos que mais à frente o texto vai dizer que, visto que o Senhor Deus disse que o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal, e você vai ver que vai ser colocado um anjo para proteger ali o caminho que levava para a árvore da vida, e os homens foram, e o casal foi expulso do jardim. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que não há nenhum problema de conhecer o bem e o mal. A grande questão é quem te apresenta esse bem e o mal. É possível que Deus tivesse planos de apresentar para o homem depois as questões relacionadas ao mal nesse contexto. E o que seria isso? Deus talvez quisesse apresentar, mas é assim como um pai que entende o tempo ideal para apresentar e ensinar algumas coisas aos seus filhos. Lembrando que Adão e Eva, eles tinham sido criados, provavelmente eles já foram criados com a aparência de uma certa idade. Nós não vemos eles sendo criados como crianças, né? Com a aparência de uma certa idade, não sabemos qual, mas em tempo de criação eles eram relativamente novos. Então era como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu vou dar mais tempo para depois ensinando a vocês. Qual o problema de comer pão? Comer pão é pecado, gente? Mas se for Satanás te dando? Por quê? Porque você está comendo pão em obediência a Satanás. Por isso que Jesus não comeu. Amém? Então a grande questão é a quem eu obedeço quando eu estou cumprindo algo. Aleluia. Quando Eva e Adão eles estavam comendo daquele fruto, eles estavam obedecendo Satanás e não Deus. É por essa razão que eu entendo que Deus queria depois apresentar para eles a questão desse conhecimento do mal também. E outro aspecto existe o conhecimento experimental e o conhecimento no sentido de saber, de informação. Eu sei quem é o presidente dos Estados Unidos, mas eu não o conheço pessoalmente, mas eu sei quem é. A gente pode até saber, por exemplo, Deus ele sabe, ele conhece o mal. Deus sabe que o mal existe, mas Deus ele não tem participação no mal. Amém? Ele não experimenta o mal. Essa é a ideia. Eu posso conhecer e não experimentar. E eu posso conhecer e experimentar. Então a ideia aqui era um conhecimento no sentido de que eles conheceram não apenas sabendo, mas experimentando o mal, provando do mal, conforme nós vemos no relato bíblico. Então, eu não vou adiantar para a gente caminhar aqui, mas note que eles vão cair, vão desobedecer e vão estarem mortos em seus delitos e pecados, conforme o apóstolo Paulo vai dizer. Mas eu só chamo sua atenção para algumas coisas. Por causa da desobediência desse primeiro casal, alguns efeitos foram ocasionados na vida deles e na criação, na terra, no universo. Com a queda de Adão, Adão não caiu sozinho. Com a queda de Adão, a terra também caiu. Como assim a terra também caiu? Porque a Bíblia diz: maldita é a terra por tua causa. Com a queda de Adão, houve guerra entre Adão e Deus. Como assim guerra? Não estavam mais em paz. Não estavam mais em comunhão. Havia perdido o relacionamento, a comunhão. Deus vinha caminhando pelo jardim e disse: Adão, onde você está? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que o Deus que é onisciente, onipresente, onipotente não sabia onde é que Adão estava? Deus não estava perguntando para saber. Deus estava perguntando para, de alguma forma, arrancar uma confissão. Aleluia. Você sabe quando um pai faz isso, né? Sabe o que o filho fez,
Mas ele diz: o que foi que você fez? Mas ele sabe. Mas ele pergunta porque ele está querendo, de alguma forma, didaticamente, dizer assim: confesse, porque eu estou aqui para te ajudar. Mas o que nós vemos não é uma confissão, pastor Lucas. O que nós vemos é uma transferência de culpa. Não. Olha, eu ouvi tua voz, porque estava nu, me escondi, e por entre as árvores, e na verdade, isso tudo só aconteceu por causa da mulher que me deste. A culpa é da mulher, é isso que Adão está dizendo. A culpa é da mulher e sua, porque eu estava em paz. O Senhor me deu essa mulher. Aí a mulher, por sua vez, diz assim: a serpente me enganou, e então eu comi. E é interessante que Paulo vai repetir isso várias vezes. Paulo vai dizer: a mulher foi enganada, mas Adão comeu. Adão comeu sem questionar nada. Tudo bem? É o que diz a Bíblia. E então a Bíblia vai nos mostrar, queridos, que há essa transferência. Não, a culpa é sua. Escuta isso. Normalmente, quem é culpado de alguma coisa sempre transfere essa responsabilidade para outra pessoa. E então, queridos, a Eva vai transferir para a serpente. Eu fico brincando dizendo que a serpente olha para trás, não tinha mais ninguém. Então, fui eu mesmo, né? E eu quero só mostrar para você aqui porque é importante a gente compreender isso, para a gente entender a aliança. Sabe por quê? Porque nós nunca valorizaremos a nossa redenção se nós não entendermos o quanto caído nós estávamos. Nunca! Nunca iremos dar o devido valor ao eterno pacto se não entendermos o quanto nós estávamos mortos, caídos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos totalmente depravados. A nossa vontade era a vontade de querer mais mal, mais pecado, mais aquilo que era errado. Estávamos cegos, estávamos mortos. E morto não quer nada, a não ser permanecer morto. Nós não tínhamos luz em nós mesmos, nós não tínhamos vida em nós mesmos, nós não tínhamos graça em nós mesmos. Havia guerra. E aqui eu quero falar para você rapidamente sobre 4 rompimentos. Número 1, com a desobediência houve um rompimento de Adão com ele mesmo. Veja, porque estava nu, tive medo e me escondi. Medo? Medo? Não existia medo antes. Adão agora estava com medo. Não havia mais aquela comunhão entre ele, com ele mesmo. Não havia paz no coração de Adão mais. Segundo rompimento, ele perdeu a comunhão com Deus. Tudo bem? Perdeu a comunhão de Deus, com Deus. Diz a Bíblia que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, capítulo 2. Então, o segundo rompimento é que houve essa perda da comunhão com Deus. Terceiro rompimento, quebrou o relacionamento de Adão e Eva. Porque agora um relacionamento que era para ser um relacionamento de paz, de harmonia, agora tornou-se um relacionamento de acusações. Misericórdia. Quarto rompimento, perdão. Houve agora uma quebra da harmonia do homem com a criação. Porque Deus vai dizer assim: agora, você vai, do suor do seu rosto, você vai tirar o seu sustento. A terra vai produzir abrolhos, espinhos. E lá na frente Deus vai dizer assim: os animais vão ter pavor e medo de vocês. Então agora houve uma quebra do relacionamento do homem com a criação também. Então preste atenção nisso. O homem estava sem paz com ele, sem paz com Deus, sem paz com o seu semelhante, sem paz com a criação. Você está entendendo isso? Mas num ambiente de queda, meu Deus do céu, isso é gracioso. Num ambiente de queda, Deus manifesta a sua maravilhosa graça dizendo: fiquem tranquilos, porque em breve eu enviarei a semente da mulher. Ah, não foi por causa da mulher? Então, por causa da mulher, virá um que vai trazer a redenção. Aleluia!
E então, queridos, nós caminhamos, e a palavra do Senhor vai dizer, durante todo o Antigo Testamento nós vemos esse desenvolvimento, Deus fazendo alianças, Deus faz aliança com Noé, e Deus preserva um povo. Preste atenção, para que se cumprisse essa promessa de Gênesis 3,15, que virá o descendente da mulher, havia a necessidade de Deus preservar um povo, sim ou não? Porque como vai vir um descendente da mulher se não tem um povo preservado? Então, Deus preserva um povo. E então Deus envia o dilúvio, trazendo juízo para um povo desobediente, mas o Senhor preserva Noé e a sua família. E Deus diz, multiplique. Por quê? Vai se cumprir o plano perfeito. Precisa da semente. Aleluia! Meu Deus do céu! E então Deus escolhe Abraão e fala assim, Abraão, sai de Ur dos caldeus, lá da Mesopotâmia, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. De ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Reis procederão de ti. As nações serão abençoadas através de você. Todas as famílias da terra serão abençoadas. E Deus vai fazer uma aliança com Abraão, a aliança abraâmica. Quando você sair, queridos, para algum lugar e você testemunhar um arco-íris, lembre-se da aliança de Noé, que Deus fez com Noé. Porque o arco-íris é um sinal da aliança. Deus dizendo assim, eu me comprometo. Eu me comprometo. Por quem? Juro por mim mesmo. Ele é fiel, gente, para cumprir ou não? Ele disse, eu juro por mim mesmo que eu não destruirei mais a terra por meio de águas de dilúvio. Então, todas as vezes que você vê um arco-íris, lembre-se da aliança que Deus fez. Amém? Depois a gente caminha para a aliança abraâmica, e Deus diz assim, Abraão, eu vou fazer você, seu nome famoso, seu nome conhecido, reis vão proceder de você, as famílias vão ser abençoadas. E Paulo vai dizer em Gálatas que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão. E qual foi esse prenúncio do evangelho? Paulo diz, quando Deus falou para Abraão, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Deus estava se revelando para Abraão. O próprio Jesus disse assim, Abraão viu o meu dia e muito se alegrou. As autoridades disseram, você não tem nem 50 anos e fala de Abraão. Aí Jesus fala, antes de Abraão existir, eu sou. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, nós vemos Deus fazendo uma aliança com Abraão, e Deus faz algumas promessas para Abraão. Mas à frente também, queridos, nós vemos o filho de Abraão nascendo, Isaque nasce. E é interessante que há uma semelhança muito grande, queridos, com aquilo que é feito através de Cristo, porque diz a Bíblia que Deus pede o único filho de Abraão, Isaque. E então, quando o filho da promessa, quando Deus pede o filho dele, ele vai oferecer o filho. E diz as Escrituras que quando ele estava para sacrificar o filho, um anjo do Senhor interrompeu e disse, Abraão, não faças tal coisa, pois eu sei que és fiel, pois não me negastes teu único filho. Aleluia! A Bíblia nos mostra que para Deus é como se Isaque tivesse morrido e ressuscitado. Onde está isso? Hebreus capítulo 11, verso 17 e até o verso 19. Lá diz assim que Abraão estava certo que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Aí o texto diz, de onde, figuradamente, ele o recobrou. Então para Deus é como se Isaque tivesse morrido e ressuscitado. E se estava apontando para aquele que viria, amém? E então o povo agora estava em uma condição, e o povo de Israel, vocês vão perceber, depois é que vai formar a nação de Israel, mas esse povo vai ser levado cativo para o Egito, e eles vão ficar lá no Egito, e eles vão sofrer, e eles vão ser atormentados lá. Mas então Deus vai levantar um libertador, o nome desse libertador é Moisés, e Deus faz uma aliança temporal, uma aliança passageira. Deus faz a aliança mosaica, e então quando Deus faz a aliança mosaica, Deus diz assim, olha, eu vou dar uma terra para vocês, vocês vão habitar nessa terra, vocês vão ter acesso aos benefícios, vocês vão cumprir a minha aliança, vocês vão desfrutar da minha aliança. Agora, se vocês desobedecerem, vocês vão experimentar o juízo da aliança. E Deuteronômio é claro, no capítulo 28, depois do verso 15, sobre o juízo da aliança. E então, queridos, nós caminhamos, queridos, e vemos Deus se revelando, mas nessa própria aliança da lei, o próprio Moisés disse, um dia Deus levantará um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. O autor Lucas, em Atos dos Apóstolos, fala que esse profeta é Jesus, que Moisés falou. Amém?
E então você vai vendo que a nação vai sendo formada, forma-se a nação de Israel. Deus vai fazer uma aliança também com Davi, o rei Davi. E Deus vai dizer assim: Davi, reis vão permanecer da sua descendência sempre no trono, sempre haverá um trono. Sempre haverá um trono e sempre haverá um homem lá reinando. Haverá um homem que reinará para sempre, um homem com um reino eterno, e o reino desse homem não terá fim. Aleluia! Jesus é chamado de o filho de Davi, a raiz de Davi, queridos. E então Deus vem fazendo alianças, logicamente que tem alianças eternas que ainda não tiveram o seu cumprimento pleno, aguardam cumprimento futuro ainda. Mas então, eu quero te mostrar, queridos, quando e como funciona a aliança que Deus fez nesse contexto agora da nova aliança. Então Deus foi se revelando, queridos, no Antigo Testamento por meio de pactos. Diga comigo, por meio de pactos, Deus revelou o seu plano e o seu propósito. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, queridos, vai nos dizer que nessa nova aliança, Deus vai fazer uma promessa da nova aliança, ainda no Antigo Testamento. Jeremias 31, verso 31 ao 37, nós vemos a promessa dessa nova aliança. Mas antes eu quero comentar algo. Essa última aliança, que é a que nós estamos, essa nova aliança, ela é incondicional e ela foi feita com Israel. Ô Saulo, ela foi feita com Israel e por que eu participo? Porque você está no descendente de Abraão, Jesus. E como você está em Jesus, você participa dos benefícios da nova aliança. Amém? Mas essa aliança ainda vai ter também um cumprimento para Israel quando eles se arrependerem futuramente. Então Jeremias 31, verso 31 ao 37, diz assim: eis aí que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel. Diga, nova aliança. Aí o texto diz: e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha os benefícios da aliança: porei a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhe perdoarei as suas maldades, e nunca, jamais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor Deus, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis, se falhar a lei do sol, a lei da lua, a lei das estrelas, então eu não cumprirei a minha aliança. A grande questão é: alguém pode impedir o nascer do sol? Alguém pode impedir, queridos, o próximo dia, o anoitecer, o amanhecer? Alguém pode fazer isso? Então Deus vai cumprir a aliança dele. E então, queridos, em Ezequiel 37, verso 26, diz: e farei com eles uma aliança de paz. Uau! Meu Deus do céu! Pastor Lucas, uma aliança de quê mesmo? De paz. O homem estava em guerra. Farei com eles uma aliança de paz. E será uma aliança por quanto tempo? Meu Deus do céu. Ezequiel 37, 26. Uma aliança perpétua. Uma aliança eterna. Uma aliança inquebrável. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, isso é maravilhoso demais. Então, queridos, a palavra do Senhor nos mostra isso, queridos. E então, nós vemos todo o desenvolvimento do plano da salvação, queridos. E eu quero só citar algumas coisas aqui para vocês, eu não vou ser exaustivo.
Mas eu quero só falar para você que dentro desse plano perfeito que fora anunciado antes, o plano perfeito que já foi arquitetado desde todas as eras, o cordeiro que estava morto, conhecido e morto desde a fundação do mundo, aquele todo-poderoso, o plano perfeito, o verbo, ele se fez carne, ele se fez humano, homem, e esse verbo que é Deus habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Aleluia. O verbo esteve aqui entre nós, amém? Eu quero ler algo para vocês aqui. E como foi, irmão Saulo, que o verbo se fez carne? Como foi que o verbo se humilhou? Como isso aconteceu? Meus irmãos, isso aconteceu de tal forma que é um mistério para nós. A nossa mente é incapaz de compreender. Como uma virgem concebeu? Como Deus se torna homem e permanece sendo Deus? Como isso é possível? De uma forma milagrosa, de uma forma extraordinária. E isso aconteceu para a nossa salvação. Eu gosto de dizer o seguinte: o pão teve fome, a água teve sede, o Senhor serviu, a luz do mundo dormiu, o caminho se cansou, o sustentador do universo foi suspenso em uma cruz, o curandeiro se fez enfermo, a verdade foi acusada de mentira, o verdadeiro Deus assumiu verdadeira humanidade, o independente se fez dependente, o todo conhecimento aprendeu, o infinito assumiu finitude, o autor da vida morreu, o glorioso se humilhou, o que não conheceu pecado foi feito pecado, o forte esteve em fraqueza, o grande se fez o menor, o Criador se fez criatura e o amor foi odiado. Essa é a glória da encarnação do Verbo. É quando nós vemos o Todo-Poderoso em carne. João fala: nós apalpamos o verbo da vida, nós tocamos nele, os nossos olhos viram, nós ouvimos o verbo da vida. E então, eu vou mostrar para você como se deu o desenrolar desse pacto eterno. Se deu pela ordem de Deus a um anjo chamado Gabriel. Diga comigo, Gabriel. Esse anjo chamado Gabriel, ele foi a um vilarejo insignificante, sem muito nome, um vilarejo chamado Nazaré. E ele foi nessa posição geográfica. A posição geográfica era Nazaré. Segundo alguns historiadores, Nazaré era uma cidade, um povoado, um vilarejo insignificante, sem nome, sem estima. Mas escuta o que eu vou te dizer aqui, guarda isso. Dos lugares improváveis, dos lugares improváveis, dos lugares menos prováveis, Deus realiza o sobrenatural. Dos lugares desprezados, Deus realiza, queridos, o que as pessoas não esperam. E lá em Nazaré, Gabriel, você pode verificar isso depois em Lucas capítulo 1, parte do verso 26. Lá em Nazaré, o anjo foi enviado a uma virgem de nome Maria, a mãe do Senhor. Maria, ela era desposada com José, ela tinha sido dada em casamento, naquela cultura. E então, queridos, ela ainda não tinha conhecido homem algum. E um anjo apareceu para ela e disse assim, Gabriel disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. E diz as escrituras que ela meditava acerca daquela saudação do anjo. E o anjo disse assim: não temas, Maria, porque você ficará grávida, e você dará a luz ao Redentor, ao Salvador, ao Cristo. E então Maria disse assim: como será isso se eu não conheço homem algum? Então o anjo diz assim: o poder do Espírito Santo te envolverá, e o Altíssimo com a sua sombra vai fazer com que você vai conceber e dar a luz ao Salvador. A resposta de Maria foi:
que se cumpra em mim, conforme a sua palavra. Você já parou para pensar no que Maria renunciou? Você já parou para pensar uma mulher com um casamento agendado? Você já parou para pensar em ela planejando a festa, o vestido, os convidados? Tudo certo? Tudo planejado? Meu casamento vai ser assim, minha casa vai ser assim, meus móveis serão de tal forma, vai ser assim, vai ser de tal forma, vai ser de tal forma, vai ser assim, eu pensei já arquitetei, já está tudo certo. Eu já estou desposada com José, já está tudo certo, eu conheço a família dele, ele conhece a minha família, já está tudo arquitetado. De repente um anjo vem com um plano que ia interferir os planos de Maria. E então Maria, numa submissão extraordinária, ela diz: não para o meu plano, e sim para o teu. Você está disposto a renunciar aos seus planos para cumprir o plano perfeito? Quantos de nós estamos dispostos a deixar de lado os nossos planos para cumprir o plano dele? Por causa dessa renúncia em Maria cumprir e deixar de cumprir o plano dela para cumprir o plano de Deus, é que você está aqui salvo e redimido. Isso quer dizer que a sua obediência a Deus afeta outras pessoas. Você está escutando isso? E então Maria vai cantar, e quando ela canta, ela diz: Senhor, eu te agradeço por se compadecer da tua serva. Meu Deus, a minha salvação. Portanto, agora, eu sei que serei lembrada das próximas gerações. E ela está sendo lembrada hoje. Por causa do nosso preconceito contra a Igreja Católica, nós perdemos a graça e a admiração que tinha na pessoa de Maria, a mãe do Senhor. Nós admiramos Paulo, Timóteo, outras pessoas, imitamos. Mas quando se fala sobre Maria, as pessoas já pensam em idolatria. Por quê? Porque tem um preconceito contra a Igreja Católica. Mas deixa eu dizer algo para você, ela não deixa de ser alguém imitável, admirável. Porque Maria é o maior exemplo de fé e obediência a Deus que nós podemos encontrar na Bíblia. Amém, queridos? E então, o Todo-Poderoso se humilha e se torna homem. Deus em carne, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas agora ele está caminhando para derramar o sangue da aliança. E aqui eu quero citar para vocês, não precisa você abrir, mas Mateus 26, a partir do verso 26 ao verso 30, Jesus vai dizer: este é o sangue do novo pacto, da nova aliança, que será derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Então, quando a nova aliança começa a vigorar, a ter valor, quando ele derrama o sangue. Amém, queridos? E isso se torna de uma forma efetiva após a ressurreição de Cristo, quando ele sopra o Espírito. Então, nós já participamos da nova aliança, mas eu quero só falar para você aqui, queridos, que lá na cruz estava o Redentor, o Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Estava pregado em uma cruz para nos resgatar, para nos salvar. E então, meus irmãos, eu quero ler algo aqui para vocês que eu escrevi. Guarda essa informação aqui. Pelo sangue da sua cruz, Jesus destruiu o diabo, humilhou os demônios, libertou os cativos e firmou nova aliança e penetrou os céus. Destruiu o diabo, Hebreus 2,14. Humilhou os demônios, Colossenses 2,15. Libertou os cativos, Apocalipse 1, versos 5 ao 7. Firmou nova aliança, Mateus 26, verso 28. Penetrou os céus, Hebreus 4, verso 14 e 9, verso 12. Esse sangue, ele vai trazer para nós algo que é maravilhoso demais. Lá em Romanos capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Mas se você ler o verso 9, diz assim: justificados pelo sangue. Mas justificados pelo sangue ou pela fé?
Romanos 5, os primeiros versículos e também o verso 9. O verso 9 fala que fomos justificados pelo sangue. O início fala que fomos justificados pela fé. E agora, como funciona isso? As duas coisas. Justificação pelo sangue está associada à obra dele, o que ele fez. Mas o que ele fez lá ainda não me afetou até que eu acredite pela fé e experimente dos benefícios do que ele fez. Alguém entendeu isso? Justificação pelo sangue envolve a sua obra, o que ele fez. Mas o que ele fez, sem eu crer, ainda não funciona para mim. Mas quando eu creio, por isso que é por meio da fé, através da fé, quando eu creio, aí eu participo agora desses benefícios. E então eu tenho paz com quem, gente? Meu Deus do céu, eu não vou ter tempo de expor tudo isso, mas a nova aliança vai devolver a paz que lá no Éden havia perdido. E agora nessa nova aliança, nesse novo pacto, nesse novo acordo, queridos, que nós pertencemos, num novo e eterno, nós temos, número 1, paz com Deus. Número 2, paz com o nosso semelhante. Amém? Número 3, nós temos paz com a criação. Sim ou não? Temos paz com a criação. Meu Deus do céu. Nós temos paz, queridos, com nós mesmos. A Bíblia fala, seja a paz de Cristo o árbitro da vossa vida. Então nós temos paz. Sabe por que nós temos paz? Porque somos justificados. E escute isso, nós não fomos inocentados. Nós somos justificados. Qual a diferença? Inocentado é quando a pessoa ela é declarada inocente. Justificado é quando o outro declara você justificado, mas ele paga o preço em seu lugar. Isso quer dizer que Deus não anulou o preço. O preço tinha que ser pago, mas você era incapaz de pagar, mas outro pagou. Quem pagou? Ele. E então ele aplica a justiça dele em nós. Amém? Eu vou caminhar lendo algo aqui para vocês e finalizo com isso. O pessoal do louvor pode vir. Aleluia. Oh, glória a Deus. Diga, Deus é bom. Aleluia. Diga, eu pertenço a uma nova aliança. Diga, um pacto eterno. Diga, inquebrável. Imutável. Aleluia. Meu Deus do céu. Eu quero ler algo que eu escrevi aqui para vocês, queridos. E eu vou finalizar com isso aqui. Lá na cruz, o nosso Redentor estava experimentando, queridos, 3 juízos. Jesus estava experimentando o juízo os sofrimentos ocasionados pelos gentios, os sofrimentos ocasionados pelos judeus, e ele estava experimentando o pior dos sofrimentos, que eu chamo de o trator dos sofrimentos executados em Cristo pelo próprio Pai. Lá na cruz, Jesus estava sofrendo por causa dos gentios, por causa dos judeus, e porque a Bíblia diz que agradou o Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma em resgate de muitos. Isso quer dizer que Jesus ele foi moído lá na cruz pelo próprio Pai em nosso lugar. O que é isso? Amor. Zombaram dos 3 ofícios de Cristo. Zombaram do seu ofício real. Zombaram do seu ofício de profeta. Zombaram do seu ofício de sacerdote. Disseram, bateram nele e disseram assim, se és mesmo profeta, diz quem te acertou. Pregado lá na cruz, falaram assim, Jesus, o rei dos judeus, zombando do seu ofício real. Um ladrão zombou do seu ofício sacerdotal, dizendo assim, se és mesmo o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e também a nós. O outro ladrão arrependido diz, não temes a Deus, estando ele sob a mesma condenação que nós. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este quem fez, ele é o cordeiro inocente, ele é o cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. E então, queridos, como ninguém gritava, como ninguém falava nada, em todo aquele sofrimento, eu fiz um poema em que eu digo,
O nome do poema é O Grito da Criação. O sol revoltado, presenciando tudo isso, se apagou. A terra angustiada se abalou. As pedras entristecidas se fenderam, protestando por causa da morte do meu Redentor. E então ele derrama sangue e morre naquela cruz. E quando ele morre, antes dele morrer, ele grita: está pago, está consumado. E diz os evangelhos que as multidões silenciaram e batiam no peito, dizendo assim: verdadeiramente, esse homem era justo. Verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Um soldado aos pés da cruz que havia perfurado o Senhor, vendo sair água do lado de Cristo ali, ele diz assim: olha, esse é o Filho de Deus. Por quê? Porque ninguém diz que está pagando nada na hora da sua morte, mas esse na hora da morte dá um grito redentivo e ele diz: está pago, está consumado. E então, queridos, agora nós temos total liberdade, acesso à presença de Deus, estamos assentados com Cristo, somos nova criação, redimidos, eleitos de Deus, amados por Deus, curados, resgatados, mais do que vencedores, abençoados. Vamos ficar de pé, aleluia, vamos cantar. Jesus, o plano perfeito. Aleluia! Silêncio do céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o amor anunciou sua vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim,